Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez é uma alegria poder compartilhar da palavra com os irmãos, por isso quero te convidar para que você abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo de número 4. Sim, senhor. Trocamos. Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 10, apenas. É o texto que nos cabe na meditação desta manhã. Texto da palavra do Senhor, queridos, em Filipenses, capítulo 4, versículo 10, nos diz assim: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Vamos orar? Deus bondoso, nós clamamos, Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos muito ouvir a voz do Senhor. O desejo do nosso coração é ouvir a voz do Senhor neste dia. É o dia que nós nos reunimos justamente para isso, para juntos, reunidos em um só corpo, um só Espírito, louvarmos o Senhor, adorarmos o Senhor, mas também ouvirmos a Tua voz juntos. É verdade que nós ouvimos a Tua voz separados muitas vezes, o Senhor sempre fala conosco, mas é um privilégio, um grande tesouro quando nós podemos nos assentarmos juntos e ouvir a voz do Senhor juntos. E assim o Senhor fala conosco, o Senhor nos constrange pelo Seu amor, o Senhor transforma as nossas vidas, o Senhor nos repreende quando necessário, e por isso nós somos muito gratos. E pedimos mais uma vez, fala conosco, derrama de graça sobre as nossas vidas, Deus, porque nós precisamos muito do Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele é o início da finalização desse capítulo, dessa carta que Paulo escreve à igreja de Filipenses. E essa parte final, ele vai demonstrar toda a sua gratidão àquela igreja por causa do cuidado que eles tiveram com ele durante o tempo que ele já não estava mais com eles, depois da plantação da igreja. E ele demonstra esse amor, essa gratidão por essa igreja, justamente falando a respeito das benevolências que essa igreja teve para com ele. Lembrando que essa foi uma igreja que sustentou o ministério de Paulo durante algum tempo, e ao fazer isso, ela encontrou Paulo em uma necessidade bastante urgente, e foi a igreja, então, que Deus usou para sustentá-lo. E Paulo, ele descreve nessa parte final do capítulo 4, esse amor, essa gratidão por essa igreja. E quando nós nos deparamos com o dia de hoje, que é um dia de eleições, um dia que nós vamos às urnas, que nós votamos, que nós escolhemos candidatos a vários cargos eletivos do nosso país, a tendência que nós temos sempre de pensar, é que eventualmente os políticos são aqueles que cuidam de nós, são eles que zelam por nós. E a verdade é que não é bem assim, pelo menos não é assim que a palavra descreve para nós. É verdade que eles têm sim a sua importância, eles têm sim o papel a ser cumprido por eles, mas a bem da verdade, irmãos, é que o Senhor nos chama para uma vida de solidariedade, de compaixão uns para com os outros, e não de autoridades para com pessoas, O Senhor sempre nos deu essa dinâmica de vida, porque é isso exatamente que nos torna iguais no reino. O que nos torna iguais no reino é a decisão que nós tomamos e a forma como nós aplicamos o amor que Cristo mesmo demonstra por nós para todas as pessoas, independente se nós somos autoridade ou se nós somos pessoas comuns. E aí a autoridade vale tudo, Valem políticos, valem pastores, presbíteros, enfim, todo tipo de autoridade. E quando nós nos deparamos, irmãos, com essa realidade, nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus nos chama justamente para isso, para esse serviço.
para esse serviço de prestação de amor. Muito mais do que prestar alguma solidariedade, alguma ajuda, alguma benevolência, o Senhor nos chama para prestar amor, para sermos amorosos uns para com os outros. E isso, ele permeia todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente acha que é só um momento de compaixão, a gente precisa ajudar, talvez apenas com bens materiais, né? Mas a verdade não é essa. A verdade é que todos aqueles que creem em Cristo Jesus têm um papel a cumprir, de demonstração desse amor. Às vezes esse amor vai ser demonstrado, sim, com necessidades aí, de suprir necessidades de bens materiais. Mas às vezes, queridos, a gente precisa lembrar que o amor de Cristo Jesus pode ser demonstrado também em um abraço, um sorriso, né? Pode ser demonstrado com um ato de compaixão, uma visita, ou alguma coisa do tipo, um ato de orar pela pessoa, de intercessão. Mas principalmente, nós nunca podemos nos esquecer disso, que o amor de Cristo Jesus é demonstrado pela nossa palavra. A nossa palavra, quando eu digo nossa palavra, né, eu quero dizer que Deus nos usa para ministrar a sua palavra, e através da fala, muitas vezes. Eu sei que existem outros meios e tudo mais, mas a verdade é que Deus nos chama para falar do seu amor, para expressar o seu amor derramado por nós na cruz do Calvário. E Paulo, de fato, estava agradecendo a essa igreja, mas não era simplesmente uma gratidão, olha, muito obrigado porque vocês mandaram dinheiro, porque vocês me deram isso ou aquilo, mas era uma gratidão ao Senhor pela vida deles, porque eles entenderam, a igreja de Filipenses entendeu este papel que ela tinha em Cristo Jesus, de suprimento, em todas as áreas. Por mais que Paulo tivesse recebido bens materiais, com certeza o bem material foi o que menos chamou atenção, é o que menos fala ao coração, porque o que fala ao coração é a atitude, é a demonstração daquela igreja. Puxa, essa igreja se lembrou de mim, né? E nós somos assim também, nós temos uma atitude de amor diferenciada, nós temos uma atitude que é completamente diferente das atitudes mesquinhas humanas, que levam alguma coisa em troca daquilo que fazem. Nós simplesmente demonstramos amor, porque quando nós nos encontramos com Cristo Jesus, ou somos encontrados por Cristo Jesus, somos chamados por Ele somos convertidos e trazidos à nova vida, nós recebemos algo diferente. Nós somos capacitados, inclusive de maneira sobrenatural, a demonstrar um amor que ninguém mais consegue, que é o amor de Cristo Jesus. Um amor que não precisa de nada em troca, um amor que demonstra aquilo que o próprio Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, um amor que demonstra o caráter de Cristo. E é para isso que nós somos chamados. Então, irmãos, nós não podemos depender de outras pessoas para fazer aquilo que também é nossa responsabilidade. Às vezes a gente terceiriza. Não, tudo bem, Paulo pregou em tantas igrejas aí, deixa que a igreja lá de Corinto, que é uma igreja mais rica, cuide dele. Ou a igreja de Filipenses, que ele ficou 3 anos por lá, é melhor que eles cuidem. Eles ficaram bastante mais tempo com ele, né? Então é melhor que eles cuidem. Nós temos uma tendência bastante grande de fazer essa distinção, né? De falar assim, poxa, isso aqui não é muito minha responsabilidade. Mas a verdade, irmãos, é que todos nós, sem exceção, somos chamados para demonstrar em nossas vidas o caráter de Cristo. Somos chamados para viver o caráter de Cristo. Até mais do que demonstrar, né? Demonstrar até algumas pessoas podem até conseguir alguma coisa, mas viver esse caráter é impossível. E nós precisamos lutar contra essa tendência de achar que a responsabilidade é do outro, a responsabilidade é da outra pessoa, a responsabilidade é do pastor, é do presbítero, a responsabilidade é da presidente da SAF, do presidente da UPH, a responsabilidade é do fulano que está em tal cargo, que tem mais dinheiro, que tem isso. Não, a responsabilidade é de todos nós. A responsabilidade de mostrar esse cuidado, de demonstrar esse carinho em todas as áreas da vida, não é algo que é exclusivo de um ou de outro, mas é exclusivo de todos nós, que cremos em Cristo Jesus e demonstramos o seu caráter. Somos chamados a pregar esse caráter, a levar isso para as outras pessoas.
não apenas num sentido de suprimento de necessidades, de cura de necessidades, sejam elas de quaisquer tipos que forem, mas nós somos chamados a isso, irmãos, porque a maior necessidade do ser humano é a necessidade de salvação. A maior necessidade que nós temos é a luta que nós temos contra o pecado. A maior necessidade das pessoas é que elas são escravas. Não são escravas do dinheiro, das redes sociais, ou de governos tiranos, ou de qualquer coisa do tipo. Mas as pessoas são escravas do maior de todos os tiranos, que é o pecado. Da maior de todas as desgraças que o mundo pôde suportar, que é o pecado. E é por isso que nós somos chamados a demonstrar esse caráter de Cristo. É por isso que nós somos chamados a pregar o Evangelho. Porque a pregação do Evangelho é Cristo Jesus, a única solução que pode nos libertar da escravidão, da maior necessidade que nós seres humanos temos. E é a necessidade de Deus, é a necessidade de salvação, é a necessidade de liberdade, não política, não econômica, não filosófica, de pensamento ou de ação, mas a liberdade da escravidão do pecado. É por isso que nós somos chamados a esse cuidado, irmãos, e é por isso que nós às vezes nos metemos na vida um do outro. Às vezes a gente quer ajudar, a gente quer fazer alguma coisa, a gente não gosta de ver as pessoas passando por dificuldades, porque justamente nós somos chamados a isso, a esse olhar caridoso, a esse olhar paciente, a esse olhar diferenciado, de encontrar formas de solucionar problemas, de solucionar dificuldades. Afinal de contas, nós temos a garantia de conseguirmos solucionar o maior de todos os problemas, que é o que eu falei, a necessidade de salvação e da liberdade contra o pecado. Então, irmãos, nós precisamos lembrar disso, de estabelecer nas nossas vidas essa dinâmica de sempre lembrar que nós somos chamados a pregar e a viver o caráter de Cristo, porque é viver o caráter de Cristo e pregar o caráter de Cristo que soluciona as maiores necessidades que os seres humanos têm: salvação e a escravidão do pecado. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor para te agradecer, Deus, porque de fato o Senhor é a solução para as nossas vidas. É o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos liberta do pecado, é o Senhor que nos salvou na cruz do Calvário, é o Senhor que nos chama para demonstrar o seu amor, para pregar o seu Evangelho. O Senhor nos chama para uma vida de cuidados, tendo o Senhor mesmo cuidado de nós e sempre estar cuidando de nós. Nós somos chamados então para demonstrar esse cuidado do Senhor também para com as outras pessoas. Que nós possamos, ó Deus, delimitar as nossas vidas a esse caráter do Senhor, a essa demonstração de caráter, e possamos não limitar as nossas ações àquilo apenas que nós achamos que podemos fazer, mas que nós possamos, ó Deus, ter um caráter liberal, de ajuda, nas áreas que a gente pode, usando os dons e talentos que o Senhor mesmo nos concedeu, seja para pregar o Evangelho, seja para orar, seja para ajudar de maneira espiritual, emocional, mas de acordo com os nossos talentos, aquilo que o Senhor mesmo deu para cada um de nós. Que nós possamos ter um olhar, Deus, na vida um do outro, dentro e fora dessa igreja, mas um olhar, o olhar teu, com os olhos do Senhor, um olhar que visa a melhora da vida do outro, que visa a busca constante de pregar o Evangelho uns para com os outros, de crescermos em Ti, em intimidade com o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, não limitar as nossas vidas a cuidados materiais, mas que nós possamos, ó Deus, não limitar a nossa vida a cuidar um dos outros, assim como também o Senhor tem demonstrado cuidado por cada um de nós. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor demonstre esse cuidado por nós, derrame de graça sobre nós, nos capacite para que a nossa vida, Deus, seja uma vida de demonstração do seu caráter e de pregação do Evangelho. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus.